Meu nome é Guilherme Forbeck, eu sou condutor de turismo em unidades de conservação e sou idealizador do projeto Refúgio das Currucacas Ecoturismo. Comecei a entender a vocação desse terreno, a minha vontade de poder estar cada vez mais junto das furnas, né? E aí eu começo então a construir aos poucos, com a base permacultural, que é muito importante, né? A permacultura, que é um sistema de planejamento de ambientes em perfeita harmonia com a natureza. Ele preconiza diversos aspectos, entre eles você entender o que a terra quer, e um pouco além daquilo que a gente quer para a terra. Passo do Pupo do Paraná, Brasil. Então os Campos Gerais são essa vegetação que vem em um ambiente muito específico, né? Esse ambiente que a gente tem no alto da Escarpa Devoniana, se a gente for ver, a gente tem predominância de solo raso, a gente tem muito vento, tem muito sol, e a gente tem predominância então de alguns nutrientes também que permitem que venha essa espécie. Então, essas espécies. Então, quando a gente está caminhando no campo rupestre, lá em cima das Furnas Gêmeas, por exemplo, a gente não pode olhar para aquela terrinha, aquela areinha que tem em cima de uma laje onde está vindo um cactobola e dizer, ó, esse aqui é um solo pobre. É pobre para quem? O cactobola só dá ali. O cactobola não vai dar no campo limpo, não dá no campo úmido, não dá na borda de uma plantação, né? E não vai dar na floresta também. Então ele precisa exatamente daquele ambiente, daquela insolação, daquela umidade, daqueles nutrientes que estão ali, né? Então a gente tem essas vegetações de campo, a gente tem encontros de biomas inclusive, né? É uma zona de transição onde a gente tem cerrado e a gente tem a Mata Atlântica representada pela floresta de araucárias. Vegetação de campo rupestre hoje, se a gente pega as formas peculiares de campo, no Brasil a gente tem 0,1% de remanescente em relação ao que existia na década de 50. Então é muito importante que haja essa conservação, porque senão o turismo não vai ser ecológico, né? E aí, quando a gente fala de turismo ecológico, é muito importante a gente também delinear onde nós estamos fazendo o turismo, né? Dentro do Parque Nacional dos Campos Gerais. Então o decreto de criação dessa unidade de conservação de proteção integral federal coloca 4 objetivos somente, né? Conservação no meio ambiente, pesquisa científica, educação ambiental e o turismo ecológico, né? Então a gente consegue trabalhar exatamente de acordo com esses objetivos na área do Parque Nacional dos Campos Gerais. Então nós estamos nas Furnas Gêmeas, elas ganham esse nome porque elas são mais ou menos parecidas. Essa aqui é a Furna 2, ela tem 54 metros de profundidade, né? A gente consegue inclusive ver uma araucária no interior dela, né? Que mostra que a vegetação que a gente tem ali dentro é a floresta de araucárias, né? Que faz parte do bioma Mata Atlântica. E o que a gente tem aqui fora é a vegetação de campo rupestre, que faz parte do bioma cerrado. Então a gente está aqui diante de um dos encontros de biomas, né? Que mostram bem essa zona de transição em que a gente está inserido. Então, a gente pode falar que as furnas do Passo do Pupo estão de certa forma relacionadas com a furna Buraco do Padre e com as furnas de Vila Velha, né? Todas estão situadas dentro de uma grande zona de falhas chamada Depressão de Vila Velha. Dentro dessa depressão existem 14 furnas. Então aqui as furnas do Passo do Pupo estão, podemos dizer, numa extremidade mais alta da Depressão de Vila Velha, portanto essas furnas que a gente administra aqui não tem contato direto com o aquífero. E aí vale um ponto especial aí para a gente entender a importância ecológica de uma furna. As furnas elas recebem água de todo o seu entorno, tá? Então lembra que a gente estava comentando sobre a vegetação de campo, né? Geralmente a gente vai ter então nessa parte alta, nos campos gerais, a gente vai ter solo raso. Então a água de chuva que vai percolando pelo solo, em algum momento elas vão bater na laje, vão bater na rocha e vão começar a escoar, defletir para o ponto mais baixo. Onde é esse ponto mais baixo? A furna, né? A furna mais próxima que tiver.
essa água que permeia para dentro, que percola para dentro de uma furna, essa água tem uma chance muito maior de chegar no aquífero, né? E o aquífero que existe embaixo da gente se chama aquífero Furnas. Então as furnas, a gente tem que ficar muito atento com tudo o que acontece no entorno de uma furna. Como é que está a qualidade dessa água que escoa para dentro de uma furna, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque essa é a água que vai parar no aquífero, né? Então todo mundo que tem um poço artesiano e está puxando água do aquífero, está bebendo essa água e a gente espera que essa água tenha uma boa qualidade. A avifauna é muito rica, né? A gente, né, tá ouvindo aí diversas aí passando por nós. Nas Furnas Gêmeas e na Furna Grande, desde que a gente está fazendo o ordenamento turístico nesses locais, não se entra mais com caixinha de som e coisas assim, né? Então a gente tem hoje as aves muito à vontade com a presença humana. As aves estão muito próximas da gente quando a gente está contemplando nesses locais. E aqui mesmo, enquanto a gente conversa, tem vários sabiás aí caminhando no chão, no entorno da gente, além das aves que estão passando por cima. Essa ave é o saí-andorinha. O azul que a gente vê é o macho e a verdinha que está do lado é a fêmea. Quando a gente fala de proteger uma região, se a gente for falar do ponto de vista ambiental, né, a conservação ambiental, aí eu acho que a gente tem que entender a questão da sustentabilidade, né? Podemos ir além da questão da conservação ambiental, né? Sustentabilidade ela vai ter 3 dimensões que são levadas em consideração e não só ambiental, né? Os aspectos ambientais, os aspectos econômicos e os aspectos sociais, né? Então quando a gente fala de sustentabilidade, existe uma relação com a comunidade local que tem que ser levada em consideração, né? Não subverter a tradição de uma comunidade local, né? Mas oferecer de repente aquilo que a comunidade local quer oferecer para os visitantes, para os turistas e tal, né? Aí a gente está trabalhando com sustentabilidade, já trabalhando com a dimensão social e a dimensão econômica, né? A gente consegue então trazer oportunidades, boas oportunidades para a comunidade local, né? Não abusando da comunidade local. Então isso faz parte da sustentabilidade, né? Sustentabilidade, proteger é ser sustentável. É eu tirar uma fotografia hoje, refúgio está começando hoje a trabalhar, vamos tirar uma fotografia hoje e que daqui a 10, 20, 30 anos isso esteja melhor. Mas se não puder estar melhor, que esteja pelo menos igual. O aumento de visitantes nas áreas naturais é uma excelente oportunidade para poder conectar mais e mais e mais pessoas a entender esse ambiente e ajudar na conservação, né? Como é que eu conservo algo que eu não conheço, né? Então eu preciso, para cuidar, eu preciso conhecer, né? E esse é ou deve ser o papel de todos os atrativos naturais, de todas as operadoras de turismo, agências receptivas, etc., que trazem visitantes para as áreas naturais, né? Conversar um pouco, combinar algumas coisas antes da visitação, né? Então isso é muito importante para que o turismo cumpra com o seu papel, né? Porque o turismo pode, como a gente comentou da vegetação de campo rupestre, se a gente tem 0,1% dessa vegetação, a gente pode com o turismo erradicar essa vegetação ou a gente pode tocar corações pela conservação. E a grande diferença é o que se faz na entrada de um atrativo, né? É preciso conversar com as pessoas. Olhando para a esfera política, a gente vê também um interesse maior voltado para o turismo, né? Chamada, não gosto muito desse termo, mas chamada indústria sem chaminé, né? O turismo, existem alguns estudos que mostram que dentro de uma unidade de conservação, depois dela estar bem desenvolvida e implementada, para cada R$1 investido, você consegue recuperar 15. Então assim, tem potencial, não exige investimento anual, né? Como a gente tem, por exemplo, se a gente for comparar com muitas outras atividades, onde se você não investir, você não tira o resultado, né? O principal investimento que o turismo, se a gente olha para o turismo em áreas naturais, precisa, antes de qualquer coisa, né? Qualificação dos profissionais e o cuidado e conservação das áreas, né? Essa é a primeira infraestrutura que se precisa, né?
é ter trilhas adequadas. Isso não quer dizer trilhas com 5 metros de largura, absolutamente não, né? A gente precisa muito mais preparar as pessoas para estar no ambiente natural, né? E monitorar esse ambiente sempre. Estar aqui nas Furnas, viver aqui agora, trabalhando com as Furnas, eu posso dizer que faz parte do sonho da minha vida, que vem se tornando realidade a cada dia que passa. Sempre quis estar aqui todo dia, se possível, e trabalhar com a conservação desse ambiente é algo que me completa como ser. E receber um pôr do sol bonito desse como um presente, eu acho que são presentes realmente que a gente vai ganhando da natureza, do universo, que não tem valor que pague. Posso dizer que de estar aqui eu me considero um ser completo. Não tenho muito a pedir ao universo. Meu sonho já está sendo realizado.